Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa tem o apoio cultural do Instituto Wilson Pickler e ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. Ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, os canais da educação. No programa de hoje, nós vamos debater a visão sistêmica da logística. E para isso nós convidamos o Dr. Iglê Santos Pequeno, ele que é engenheiro e economista. O Dr. Iglê se formou em engenharia mecânica aqui na Universidade Federal do Paraná. Ele tem pós-graduação e mestrado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Também ele se formou em economia pela Faculdade de Ciências Econômicas, também da Universidade Federal do Paraná. Ele também é mestre em engenharia da produção. Sua concentração foi na área de logística empresarial, pela Universidade de Santa Catarina, onde ele também fez o doutorado na área de logística, na área de engenharia da produção, também pela Universidade Federal de Santa Catarina. O doutor Iglê Santos Pequeno, ele atuou no início da sua carreira profissional como um dos subcoordenadores da equipe que estudou, que elaborou a reforma administrativa do Estado do Paraná. Também atuou em outros estados, participando de projetos de reforma administrativa. E o professor Iglê é nosso professor aqui do Centro Universitário Internacional, mais especificamente da pós-graduação, nos cursos de logística. Professor Iglê, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate. Nós temos no curso de Gestão Pública uma disciplina que é Logística Pública, mas como o senhor tem esse viés, essa sua formação profissional na área administrativa, de planejamento, eu gostaria que o senhor inicialmente nos falasse da sua experiência e o que foi de inovador que a reforma administrativa do Paraná, que foi na década de 70, portanto há 40 anos, no ano 73, 74, o que de inovador trouxe esta reforma administrativa, não apenas para a estrutura do governo do Paraná, mas também de outros estados e prefeituras do nosso país? Essa reforma administrativa, já da década de 70, ainda da década de 70, ela se caracterizou por ela ter sido a primeira abordagem do setor público do ponto de vista sistêmico. Ao entender que as organizações, notadamente as organizações públicas, são entes vivos que têm que estar se relacionando continuamente com o ambiente, entende-se ambiente aqui como a própria sociedade, no caso específico a sociedade paranaense, né? E que dentro dessa abordagem, dessa interação que tem que existir entre o setor público e a sociedade, existe atuações que são atuações que a gente pode considerar como atividades fins do governo e entender que existe as atividades meio que dão suporte às atividades fins. Esse entendimento, né, dinâmico, partindo do princípio que, inclusive, a sociedade ela está em constante mutação, ela é dinâmica, leva a uma visão mais de busca de objetivo da organização
do que a mera visão funcional que prevalecia anteriormente. Isso, professor Iglesias, foi uma verdadeira revolução na administração pública, na época. Sem dúvida. Hoje já é adotado por várias Sem prefeituras, por vários órgãos públicos. Sim. A reforma administrativa do Paraná, ela se caracterizou como um paradigma para outros estados que fizeram as suas reformas administrativas, né? Eu menciono particularmente os estados do Nordeste e também o estado do Espírito Santo, onde essa mesma filosofia, essa mesma abordagem foi tomada, né? E isso, sem dúvida nenhuma, fez com que a visão do setor público pudesse ser compreendida de uma maneira diferente do que era feita anteriormente. Nós podemos afirmar de que esta reforma administrativa ela se antecipou a um outro momento da administração pública que ocorreu na Europa, nos Estados Unidos, que foi aquilo que é chamado o New Public Management, ou seja, a nova administração pública, ou há diferenças conceituais entre essa visão sistêmica da reforma administrativa que nós tivemos aqui no Paraná e aquele conceito de ser focado, digamos assim, a administração no cliente, ou seja, no usuário do serviço público? Na verdade, o enfoque que nós tivemos aqui no Paraná e nesses outros estados que participaram também dessa nova visão do paradigma, é uma visão um pouco diferente, primeiro, da visão americana, particularmente, uma visão muito utilitarista, né? E diferente também da visão europeia, que já tem uma tradição muito grande da convivência, conceitos de cidadania e tal, elas têm uma determinada diferença. O nosso enfoque ele foi baseado muito em cima de um trabalho de um professor brasileiro que lecionava nos Estados Unidos, o professor Guerreiro Ramos, né? E que desenvolveu uma proposta de uma nova abordagem a respeito de como que as sociedades, né, particularmente as organizações, se relacionam com as sociedades, né? De certa maneira foi uma proposta assim, deviant do modelo existente na época, né? Que era uma visão assim, muito instrumentalista. Essa abordagem continuou evoluindo e chegou mais recentemente à teoria da complexidade, né? Mas, de qualquer maneira, sempre a ideia que as organizações, particularmente as organizações governamentais, elas podem ser vistas sempre dentro de um modelo de 4 participantes, né? Em primeiro lugar, entendendo que existe uma sociedade, e essa sociedade ela é dinâmica, apesar dela estar num certo equilíbrio, chamado steady state, mas a ideia é que ela está em constante mutação. Entendendo que em determinados momentos a sociedade ela sofre de determinados desequilíbrios, e esses desequilíbrios eles se caracterizam como aspirações da sociedade. Então, dentro dessa situação, você pode ter soluções de natureza estrutural, de natureza processual, de natureza comportamental para resolver. Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter.
Este programa tem o apoio cultural do Instituto Wilson Pickler e ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. Ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, os canais da educação. No programa de hoje, nós vamos debater a visão sistêmica da logística. E para isso nós convidamos o Dr. Iglê Santos Pequeno, ele que é engenheiro e economista. O Dr. Iglê se formou em engenharia mecânica aqui na Universidade Federal do Paraná. Ele tem pós-graduação e mestrado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Também ele se formou em economia pela Faculdade de Ciências Econômicas, também da Universidade Federal do Paraná. Ele também é mestre em engenharia da produção. Sua concentração foi na área de logística empresarial, pela Universidade de Santa Catarina, onde ele também fez o doutorado na área de logística, na área de engenharia da produção, também pela Universidade Federal de Santa Catarina. O doutor Iglê Santos Pequeno, ele atuou no início da sua carreira profissional como um dos subcoordenadores da equipe que estudou, que elaborou a reforma administrativa do Estado do Paraná. Também atuou em outros estados, participando de projetos de reforma administrativa. E o professor Iglê é nosso professor aqui do Centro Universitário Internacional, mais especificamente da pós-graduação, nos cursos de logística. Professor Iglê, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate. Nós temos no curso de Gestão Pública uma disciplina que é Logística Pública, mas como o senhor tem esse viés, essa sua formação profissional na área administrativa, de planejamento, eu gostaria que o senhor inicialmente nos falasse da sua experiência e o que foi de inovador que a reforma administrativa do Paraná, que foi na década de 70, portanto há 40 anos, no ano 73, 74, o que de inovador trouxe esta reforma administrativa, não apenas para a estrutura do governo do Paraná, mas também de outros estados e prefeituras do nosso país. Essa reforma administrativa, já da década de 70, ainda da década de 70, ela se caracterizou por ela ter sido a primeira abordagem do setor público do ponto de vista sistêmico. Ao entender que as organizações, notadamente as organizações públicas, são entes vivos que têm que estar se relacionando continuamente com o ambiente, entende-se ambiente aqui como a própria sociedade, no caso específico a sociedade paranaense, né? E que dentro dessa abordagem, dessa interação que tem que existir entre o setor público e a sociedade, existe atuações que são atuações que a gente pode considerar como atividades fins do governo e entender que existe as atividades meio que dão suporte às atividades fins. Esse entendimento, né, dinâmico, partindo do princípio que, inclusive, a sociedade ela está em constante mutação, ela é dinâmica, leva a uma visão mais de busca de objetivo da organização do que a mera visão funcional que prevalecia anteriormente. Isso, professor Iglê, foi uma verdadeira revolução na administração pública, na época. Sem dúvida. Hoje já é adotado por várias prefeituras,
por vários órgãos públicos. Sim. A reforma administrativa do Paraná, ela se caracterizou como um paradigma para outros estados que fizeram as suas reformas administrativas, né? E eu menciono particularmente os estados do Nordeste e também o estado do Espírito Santo, onde essa mesma filosofia, essa mesma abordagem foi tomada, né? E isso, sem dúvida nenhuma, fez com que a visão do setor público pudesse ser como existir, porque elas não têm mais viabilidade econômica, mas as públicas, como não dependem dessa situação darwiniana, digamos assim, de ter que subsistir, sobreviver, elas... Desculpa, as públicas têm orçamento para sustentá-las, né? Que é o erário. É o erário, mas elas, de modo geral, são tão grandes que ninguém questiona a razão de existir aquela, né? E principalmente, infelizmente, nós temos o costume de fazer o orçamento por simplesmente acréscimo, né? Quanto foi o ano passado? Foi X. Então, esse ano, contando inflação e tal, vai ser X mais tanto, e continua existindo. Houve também nos Estados Unidos um autor que escreveu um livro chamado Orçamento Base Zero, e que questiona isso, dizendo o seguinte: a cada vez que se for elaborar um orçamento, você tem que questionar efetivamente a razão de existir daquilo. Quer dizer, a cada momento ela tem que se mostrar do ponto de vista de viabilidade. E não só a viabilidade econômica, porque no setor público eu não tenho o objetivo do lucro, mas eu tenho o objetivo de conseguir fazer uma determinada coisa ao menor custo possível. E, obviamente, com a melhor qualidade. E que possa dar um lucro social? Sim, porque é isso que a comunidade espera dos governantes, né? Então, o que acontece é que as organizações públicas, elas tendem a continuar existindo simplesmente porque elas constituem uma determinada força política pelo simples fato de existirem os seus servidores, né? E parece, professor Iglê, que quanto mais tempo tem aquela organização, mais tentáculos, ou seja, mais ramificações, como o senhor disse, mais estrutura ela vai adquirindo. E fica algo gigantesco. E não só isso, mas se alguma coisa tem que ser feita e aquela organização não está fazendo, né, ela poderia se orientar para trabalhar em outra colocação, desde que ela tenha uma visão sociotécnica adequada para aquilo, né? Mas parece que é muito caro ou muita dificuldade você transformar os recursos existentes para reorientar aquela organização para um novo problema que possa estar surgindo. Então, é mais fácil criar uma nova organização, e isso faz com que a organização pública como um todo vá cada vez se tornando maior, né? Muito recentemente agora, como o caso do modelo de partilha aí da Petrobras, se criou mais uma instituição, isso, né? Mais uma Petrobras, né? Que vai explorar o pré-sal. Que vai também participar, faz parte lá do processo de gestão e exploração do pré-sal, né? Então agora você tem uma Petrobras, essa outra instituição, e o governo em si, como um todo, e a mais Agência Nacional do Petróleo. A Agência Nacional do Petróleo. E aí essas coisas se tornam cada vez mais amplas, e quanto maior a amplitude, você tem que estabelecer mais regras, e regra significa burocracia. Aliás, professor Iglê Santos Pequeno, uma das finalidades, aliás, tem uma teoria que é a teoria finalística, diz que o Estado ele deve existir para atender às demandas sociais, eu até acrescento, para viabilizar, para implementar os direitos fundamentais do cidadão. Mas o que nós estamos observando
O senhor falou há pouco da questão da burocracia. A burocracia até foi uma evolução no Estado moderno. Ela surgiu lá na Prússia, no exército prussiano. Aliás, também a logística é um termo militar, né? Militar, Também. É. E só que a burocracia ela acabou se transformando tanto que a máquina vive em função da burocracia em muitos casos. Que análise o senhor faz sobre esse aspecto? Na realidade, a teoria burocrática do do Weber, né? Ela é um marco, digamos assim, na profissionalização das organizações, notadamente as organizações públicas. As instituições militares, por exemplo, elas usam muito intensamente as propostas do Weber, né, da chamada organização burocrática. E ela tem vários princípios que colocam a organização burocrática e são todos princípios meritórios. E nós estamos falando da visão, digamos assim, caricata da burocracia. Né? Desculpa, aliás, essa visão é a que a opinião pública tem normalmente, né? Da dificuldade que encontra. Tem um colega nosso, o professor Belmiro, né? Que ele tem uma definição sensacional de burocracia, né? Ele diz que burocracia é você acreditar mais no atestado de óbito que na criança morta. Né? E a burocracia ela cria algumas vantagens e cria também desvantagens. E vai evoluindo até um ponto onde as regras são mais importantes que os objetivos. Ou seja, o processo que existe para você chegar a um objetivo é mais importante que o objetivo. Mas, professor, o senhor não observa que os órgãos de controle, vamos pegar todos os órgãos, os tribunais de controle, os órgãos internos, até o próprio judiciário, eles se focam muito nessas regras e aí deixam o gestor público, o administrador, numa situação de tensão constante? Na realidade, inviabiliza, né? A questão, e aí a gente teve uma experiência que infelizmente não deu certo, que foi do Beltrão, lá da desburocratização, que foi... Tentou-se fazer algumas coisas, né? Mas o pressuposto básico desses controles... mas o ministro Beltrão parece que foi no governo Figueiredo, né? Do presidente Figueiredo. Foi na época da Revolução, né? Isso. Mas a burocracia, ela parte do pressuposto que todos são culpados até que se prove em contrário. E não né? Então, elas partem do princípio que o controle é mais importante do que a coisa controlada. Que, aliás, o Beltrão, uma das colocações do Decreto-Lei 200, trata justamente disso, né? Dizendo que não se deve fazer controle sobre coisas cujo custo do controle seja maior do que a coisa controlada. Elementar, né? É bom senso elementar, mas não é assim que funciona na burocracia pública, né? Onde, por conta de determinados princípios que eventualmente podem ser discutidos, parte do pressuposto que qualquer pessoa que eventualmente tenha que fazer alguma coisa, ela tem que comprovar que efetivamente ela fez, e o princípio é que antes de qualquer coisa, ela precisa provar que ela é inocente. Né? Exatamente. E não ser provado que ela é culpada, alguém provar que ela é culpada. Né? De certa forma, inverte o ônus da prova, de tal maneira que o servidor público ele se caracteriza por ser um profissional com muito medo. Qualquer coisa que ele possa fazer é alguma coisa que pode ter algum tipo de consequência. E o empreendedorismo, que é tanto elogiado no setor privado, ele é colocado de lado no setor público porque as pessoas não podem tomar iniciativas que elas eventualmente podem ser
punidas por isso. Aliás, professor, eu estava vendo o seu currículo aqui, embora o senhor entenda muito do setor público, mas a sua carreira toda profissional foi no setor privado, basicamente, né? Sim, tenho muita experiência no setor privado. Então, nós entrevistamos neste primeiro bloco o professor doutor Iglê Santos Pequeno, ele que é engenheiro e economista. Nós estamos debatendo uma visão sistêmica da logística, só que nesse primeiro bloco nós nos concentramos mais numa visão da administração pública. Agora, no próximo bloco, nós continuaremos com o professor Iglê e certamente vamos entrar com mais profundidade nessa questão da logística, que é justamente a sua especialidade. Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter, e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate. Hoje nós estamos debatendo o tema A Visão Sistêmica da Logística, e para isso nós convidamos o professor Iglê Santos Pequeno, ele que é engenheiro, economista e professor aqui do Centro Universitário Internacional, ministra aulas na área de logística e também nos cursos de administração, na pós-graduação, através do IBPEX. Professor Iglê, eu gostaria que o senhor nos desse uma visão, uma definição, nos mostrasse um olhar a respeito da logística. Começando com aqueles conceitos básicos de logística. Nós falamos no bloco anterior de que esse conceito de logística ele vem das Forças Armadas, do Exército, mas que hoje a sociedade moderna ela não pode prescindir desses instrumentos que levem à mobilidade, aos fluxos de bens, enfim, o sistema de informatização também é uma forma, podemos assim dizer, de levar o conhecimento, a informação para os mais diversos lugares. Na verdade, a logística era um nome, digamos assim, mais moderno. Aliás, não é só a logística que vem dos militares, a estratégia também. A estratégia também. Mas a logística, na realidade, ela é uma abordagem diferenciada de coisas que se faziam antes. Na verdade, talvez o que mais marca a história da humanidade seja a logística. Se nós pensarmos que no início, né, os nossos antepassados eram nômades, né, então essas viagens, esse deslocamento que eles faziam em busca de alimento e tal, nada mais é do que logística. Correto. Né? Nós podemos dizer que logística, em última análise, é movimento, né? É fluxo. Né? E isso significa que na nossa vida ordinária, a menos que nós fôssemos uma pedra, né? Todos nós estamos envolvidos com a logística, né? Porque qualquer tipo de movimento, qualquer fluxo, ela tem que ser entendida como um processo logístico. Imagine que eu vou me deslocar até algum lugar, teoricamente eu teria que fazer um planejamento, né, até onde eu vou, que tipo de locomoção eu vou ter, se vai um veículo, seja lá o que for. Eu tenho um tempo de início, um tempo de término desse processo de chegar até lá. Em última análise, isso é logística. Né?
Embora algumas coisas que acontecem na logística não caracterizem muito o fluxo, como por exemplo estocagem, que teoricamente é uma coisa assim que pode ser entendido como alguma coisa parada, nós poderíamos dizer que é uma espécie de um fluxo muito vagaroso naquele instante ali do processo de estocagem. Mas voltando à ideia que logística, em última análise, é uma questão de movimento, isso nos leva a diversas abordagens possíveis da logística. Na logística empresarial, quando esse movimento resulta tem um resultado econômico, ou na logística urbana, que seria basicamente a mobilidade das pessoas dentro de comunidades ou cidades, né? Temos a logística verde, que é outro tipo de logística, né? Ou seja, fazer a logística com uma visão conservacionista, uma visão ecológica. Nós temos a logística reversa, que é extremamente importante, né? Então, se nós partimos dessa visão assim mais ampla, tem coisas assim muito interessantes que a gente não percebe como logística, mas na verdade por exemplo, o saneamento básico. Né? Sim, claro. Eu tenho um reservatório, tenho que levar movimentar essa água para um processo de tratamento, depois de adução, reservação, distribuição, né? E até que chega ao cliente, que é o cidadão por consumo, e depois aquilo volta como uma logística reversa, né? Que é o esgoto sanitário. Para o meio ambiente. Para o meio ambiente. Aliás, né? Como exemplo também, professor, eu estou lembrando agora, os nossos alunos e a população de Curitiba que está nos assistindo através da CWB TV, no nosso master, ou seja, onde nós temos, onde a gente distribui o sinal, e ele vai pelos canais para os lares que estão nos assistindo. É uma forma de logística também. Em última análise, é a informação, né, que está se deslocando. E isso é muito engraçado. Eu costumo falar que, por exemplo, os bancos nada mais tratam do que logística, né? Embora, do ponto de vista físico, não exista mais nada. Sim, né? Que é o eu sei que tem um número lá que corresponde ao meu saldo bancário, mas se eu for lá, eu quero aquela nota de R$100 que eu depositei aqui ontem, né? Ele não vai achar mais isso, não existe mais, né? Então, na verdade, desde que haja um fluxo, né, seja de bens, pessoas ou informações, isso caracteriza uma logística. Aliás, professor Iglê Santos Pequeno, o senhor é economista. A tendência nossa é do dinheiro físico, papel, cada vez existir menos no mercado, mas são os créditos. O que o senhor poderia nos dizer a respeito desse ambiente do dinheiro virtual? Olha, só Deus sabe, né? Porque já tem a tal do Bitcoin, né? Isso é um dinheiro virtual. Sim. E está valendo muito dinheiro. Tem gente que fica milionária já com isso. Na verdade, né, a moeda, o papel, moeda também, ela se caracteriza como uma etapa do desenvolvimento, né? Provavelmente, muito logo, até os próprios dinheiro de plástico, né, os cartões de crédito e débito e tal, deixam de existir e agora já estamos vendo algumas tentativas de se usar o celular como substituto da moeda. A única coisa clara que existe é que tem que existir uma determinada referência, né? Como fruto da nossa renda e como forma de nós orientarmos essa renda ou para o consumo ou para a poupança, ou seja lá o que for, a menos que, né, talvez assim um regime socialista talvez até possa abolir, embora os exemplos que nós temos até agora não foi abolido ainda. Não tem dado muito resultado. Não tem dado muito resultado, né? Isso. Então, professor,
O senhor o senhor procura colocar a logística dentro de uma visão sistêmica. Aliás, dentro até da sua formação, quando o senhor atuou na década de 70, participando de planos de reformas administrativas, como é que o senhor enquadraria digamos, a logística vista dentro de uma sociedade moderna como nós temos hoje? O senhor já nos deu uma definição, mas esse conceito de logística sistêmica, como é que o senhor colocaria para nós? Bem, a gente pode entender isso como uma evolução, né? No início, a logística ela era muito funcional, né? Eu tenho que transportar isso daqui e ali, ou tenho que estocar uma determinada mercadoria, ou coisa assim desse estilo. Porém, dentro de uma visão da sociedade capitalista, né, começa a surgir o conceito da competitividade, né? Isso no setor privado. No setor público, nós temos que buscar o conceito de eficácia. Exatamente. Né? Ou seja, eu tenho que dar o transporte coletivo, por exemplo, da melhor forma possível, ao menor custo possível, né? Embora, do ponto de vista meramente social, isso não deveria resultar, ou resulte, dependendo da circunstância, especificamente em lucros. Imaginemos que, como foi no passado aqui, existissem as companhias municipais, companhias governamentais para o transporte público, né? Então, a busca não era pelo lucro, e sim pelo bom serviço. Mas a visão mais completa é que, quando eu estou buscando esse grau de competitividade, e eu posso transportar isso também para a visão pública, eu estou buscando essa competitividade, significa que competitividade é competição e é uma busca de melhor performance que vai resultar em algum tipo de benefício, ou para uma empresa ou para a sociedade. No caso específico, começa a se perceber que, num primeiro instante, a competição deixa de ser a competição de organização contra organização e começa a ser uma competição de cadeia produtiva contra cadeia produtiva. Porque se entende que o valor agregado no ato lá da logística, ela não é unicamente feito por uma organização, e sim por todas aquelas que compõem esse processo. Ou seja, o pessoal que faz o suprimento, o pessoal que faz a distribuição, os revendedores, etc. Vamos pegar o exemplo de uma fábrica de automóveis. Sim. Seria mais ou menos isso? Seria mais ou menos isso. Quer dizer, é muito engraçado que as fábricas que se estabeleceram modernamente aqui no Brasil, nos últimos 15 a 20 anos... Aliás, elas são chamadas de montadoras, não são nem mais fábricas. Montadoras, né? E elas representam a cabeça de uma cadeia produtiva, né? Ela trouxe seus fornecedores, ela trouxe... né? E quem faz parte de uma cadeia produtiva dificilmente faz parte de outra. Ah, correto. Então, a competição se faz agora de cadeia produtiva contra cadeia produtiva. Certo. E isso significa que, a cada momento, vai se ampliando essa perspectiva da busca da competitividade. Aliás, professor, nós estamos falando aqui de montadoras de automóveis e eu li recentemente um artigo em que tem algumas montadoras que elas trabalham praticamente com estoque zero. Sim. Ou seja, o que chega hoje para ser montado na fábrica já se transforma num automóvel amanhã. Eu tenho um colega que é empresário e ele tem uma gráfica que também ele faz os pedidos para o Brasil todo, as empresas fazem os pedidos para ele pela internet e ele, os pedidos de um dia, ele entrega ou produz no dia seguinte.
Nós estamos chegando nesse nível de sofisticação? Essa foi a grande contribuição que começou a acontecer a partir dos anos 70, né, da chamada abordagem produtiva just-in-time. Né? Era uma contribuição oriental, particularmente do Japão, por isso que às vezes é chamado inclusive de modelo Toyota. E ela busca significativamente tomar como referência o tempo. Né? Enquanto no passado as empresas buscavam as margens, os lucros, né? Elas também, as novas empresas, buscam também o lucro, porém com margens menores. E ela compensa isso graças à sua agilidade naquilo que nós chamamos de giro. E essa abordagem, que é particularmente uma abordagem na área da produção, ela só foi possível porque existia uma logística para dar suporte a isso. Né? Então, a tendência é cada vez mais que a logística contribua para essa evolução. Na realidade, nós estamos vivenciando no momento agora, do ponto de vista empresarial, duas grandes revoluções. Uma na área da produção, que é dado pelo esse modelo just-in-time, né, que está evoluindo para se transformar em empresas muito ágeis. E uma outra revolução que está acontecendo nesse momento, e a gente não presta muita atenção, que é o chamado marketing de relacionamento. Ah, correto. Então, estamos abandonando Isso o marketing clássico. As redes sociais? Também faz parte, né? Mas o que é fundamental no marketing de relacionamento é que, se de certa maneira, volta ao passado, quando o comprador, o cliente, ele tinha uma relação muito próxima do vendedor. Né? O cara chegava lá numa lojinha e tal, o cara, olha, aquela coisa que você gosta, chegou. Então havia essa relação, né, de proximidade que era importante. Depois, com a ampliação dos negócios, foi se perdendo. E que agora está sendo recuperado novamente através do marketing de relacionamento. E eu tenho certeza que todos nós nos sentimos mais felizes com o marketing de relacionamento, porque é muito importante essa sensação que nós temos que somos especiais. Essa relação de afeto. É uma relação de afeto, isso não é mais. Uma outra questão, professor Iglê, o senhor acha que há um certo conflito entre a logística do setor público com a logística do setor privado, já que no setor público temos todas aquelas regras de licitação, aquele processo, então muitas vezes você tem que fazer o pedido por um período determinado, um ano, enquanto que no setor privado você tem mais agilidade para adquirir os produtos, não precisa ter tanto estoque. Eu gostaria que o senhor fizesse uma abordagem também sobre se há ou não esse tipo de diferenciação e de conflito. Bem, os acontecimentos de junho deste ano, né, eles parece que indicaram a ideia, né, particularmente na logística pública, a ideia de que o rei está nu. Isso significa que se busca na área da logística pública efetivamente a qualidade. Isso é o primeiro ponto. Em segundo ponto é que as pessoas, e aí quando falando de logística pública a gente tem que falar dos cidadãos, né, eles querem baixo preço por isso. Isso induz a ideia que tem que haver uma eficiência que não é muito comum no setor público. Né? Então, com essa questão dessa busca de eficiência no setor público, tem sido tomado algumas atitudes do esquema de subsidiar esses serviços, de tal maneira que a sensação que o usuário tem é que ele está pagando pouco,
e que ele está recebendo um serviço de qualidade razoável e que está tudo bem. Porém, o que se percebe é que aquele dinheiro do subsídio está fazendo falta na hora da educação, na área da saúde, na área de cultura, seja lá o que for. Ou seja, tanto no mundo capitalista, no setor privado, como no mundo, no setor público, a ideia é que o cobertor é sempre curto. Certo. Né? O cobertor é curto e, de alguma maneira, isso tem que ser resolvido de alguma maneira. A busca da eficiência, e aí eu gostaria de mencionar a famigerada situação que nós temos aqui no Brasil. Eu costumo dizer que é a jabuticaba, né? Porque dizem que a jabuticaba é a única fruta que só dá no Brasil. É o chamado custo Brasil. Né? Certo. No custo Brasil, que é um fator muito limitante da produtividade brasileira em termos de competição com os outros países do mundo, tem alguns fatores lá, na realidade são 5 fatores, mas eu vou me concentrar num deles, que é a questão da infraestrutura. Então, hoje a sociedade como um todo perde muita capacidade de competição justamente por falta de uma infraestrutura adequada. E se nós pensarmos um pouquinho o que é essa infraestrutura, nós vamos verificar que praticamente toda ela está ligada à área de logística. Principalmente transportes. O transporte faz parte da logística. Né? Então, temos problemas de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, né? E a infraestrutura, ela do ponto de vista de custo, ela é muito limitante, né? E aí tem um ponto bastante sério em termos de desempenho ou contribuição que a logística pode dar para nós sermos mais competitivos. É claro que tem outro tipo de infraestrutura, né? Mais voltado para a área social, né? Mas cujos resultados só se percebe a longo prazo, né? Por exemplo, a educação, a gente precisa de uma geração, pelo menos, para que a gente sinta os erros que se cometem em determinado momento, né? E na área de saúde, que a gente sente muito de perto, mas isso constitui um capítulo praticamente à parte. Aliás, o senhor falou, professor Igli, há pouco, a respeito da logística reversa. Eu gostaria que o senhor também analisasse a logística reversa, que é um conceito novo. São algumas empresas que estão adotando essa logística reversa e também agora as nossas autoridades começaram a se focar nisso. Eu outro dia estava estudando até a questão do lixo, ou seja, dos resíduos sólidos no Japão, e lá eu descobri que a grande maioria das cidades não tem serviço de coleta. Você tem que dar uma destinação dentro da sua própria propriedade, ou seja, da sua casa, do seu apartamento, e vai o mínimo para o sistema coletivo. Então, gostaria que o senhor nos situasse a respeito da logística reversa, que é um conceito novo, recente, e que estamos acordando para ele. Eu acho que no momento em que está havendo uma conscientização maior, né, isso em todas as sociedades, em todos os países, né, essa questão da logística reversa, ela começa a assumir um papel assim mais importante. Isso, particularmente, tem a ver com a geração Y, até mesmo com a geração Z. No passado não se pensava muito nisso, até porque a massa populacional era menor e os danos que nós causávamos ao ambiente não eram tão intensos. Parece que nesse momento a gente está se acordando com a possibilidade de que os recursos planetários são finitos, né? E que se nós não tomarmos algum tipo de atitude, nós vamos morrer dos nossos próprios dejetos, né? E essa
essa consciência, né, é que enfatizou muito a questão da logística reversa. Do ponto de vista empresarial, a logística reversa ela tem duas vertentes, né? A vertente da logística reversa do chamado pós-venda, onde procura-se dar todo o suporte possível para quem fez alguma compra, né? Ou seja, assistência técnica, garantia, instruções, seja lá o que for, né? Dentro dessa linha. E aí casa muito bem com aquilo que nós estamos comentando agora há pouco, do marketing de relacionamento. E tem a logística de reversa pós-uso, que trata da disposição das coisas que foram usadas, de tal maneira que elas causem o menor impacto possível no ambiente. E isso tem, de alguma maneira, funcionado, e eu tenho feito algumas reflexões muito interessantes que, de repente, a partir dessa logística reversa pós-uso, tem surgido alguma coisa que nós podemos chamar de logística social. Essa logística social é que permite com que setores não muito competitivos dentro da sociedade consigam se inserir na economia, né, de uma forma até razoável, né. Nesse caminho, por exemplo, que o Brasil se tornou o campeão mundial de reciclagem de latas de alumínio. Isso. Né? E isso tem dado oportunidade para muitas pessoas que estão praticamente fora do sistema econômico se insiram através de um tipo de atividade que permite a elas, de alguma maneira, obter uma determinada renda e algum tipo de ocupação. Né? Agora, em relação a essa logística reversa do pós-uso, me parece que um detalhe interessante, isso teve início lá com as empresas que produziam produtos agrotóxicos para a agricultura, e as pessoas que atuam nessa área começaram a exigir que elas recebessem de volta os vasilhames, as embalagens. Me parece que começou por aí, né, mais acentuadamente. Na verdade, né, o que é essa exigência, né, ela foi um grau de conscientização, né? Mas no passado ainda, ninguém pedia para que essas embalagens fossem recebidas. Mas a partir do instante em que as pessoas começaram a perceber, né, de uma maneira clara, que o ambiente ou elas próprias estavam sendo afetadas por isso, né, que a causa era efetivamente esse tipo de produto, é que se despertou para a ideia de que tem que se fazer alguma coisa. Eu diria que isso está muito mais relacionado com o respeito à natureza ou com o medo da natureza. Né? Correto. Então, isso aqui são os aspectos. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o Dr. Iglê Santos Pequeno, ele que é engenheiro e economista, e o professor aqui do Centro Universitário Internacional, na área de pós-graduação, especialista na área de logística, ele ministra aulas nos vários cursos nossos que temos essas disciplinas, e o tema foi a visão sistêmica da logística. Professor Iglê, eu quero agradecer muito a sua presença neste programa e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Muito obrigado também.